Quero te convidar nessa lição a estudar comigo a execução da pena. Esse tema é bastante importante porque comumente frequenta o exame de ordem. Muitas questões já transitaram pela Lei 7.210 de 84 e também já tivemos uma peça residente ali, o agravo em execução. Isso para não falar o tempo em que o exame de ordem era a cargo das bancas locais. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós tivemos uma das últimas peças, se é que não foi a última, a aplicação de lei penal benéfica no que diz respeito ao usuário de drogas. Estávamos lá em 2006, na transição das leis, antiga lei 6368/76 para a lei 11.343, e o examinador cobrou uma situação que o sujeito tinha sido penalizado como usuário de drogas. Antes nós tínhamos a pena de detenção, 6 meses a 2 anos. Pegou prestação de serviço à comunidade, cumpriu um tanto lá, depois parou de cumprir. Nesse meio tempo entrou em vigor a nova lei de drogas, agora não tem mais pena privativa de liberdade, tem advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a cursos ou programas educativos, e chamava o sujeito como advogado para, em 30 linhas, se manifestar. A peça das 30 linhas. O que era? Era só um requerimento ao juízo da execução pedindo aplicação da lei penal benéfica. Porque a lei 11.343, em relação à anterior quanto ao usuário de drogas, se apresenta como lex missior, novatio leges in melius. Por isso, bastava pedir 66, inciso 1 da LEP, aplicação da lei penal benéfica. Então, doutores, esse tema é absolutamente pertinente, porque mesmo que nós não encontremos nenhuma questão aí no exame de ordem, logo ali, quando os senhores forem advogados, um mínimo de execução da pena precisam saber. Percebam que eu não vou fazer uma digressão sobre toda a lei da execução penal por conta de absolutamente inútil isso. A nossa prova é prático-profissional. Por isso, eu vou abordar com os senhores as questões efetivamente práticas que os senhores precisam saber desdobrar. Os senhores já passaram pela leitura da lição escrita e ainda assim eu vou lhes dar de presente, abaixo desse vídeo, os senhores vão encontrar um facilitador. Nada mais, nada menos do que um extrato visual daquilo que nós vamos tratar nesse encontro. Isso antes de fazermos as peças, porque tão logo acabemos aqui, já vamos fazer 5 peças aqui na execução da pena. Prezados, então vejam só. Os senhores vão encontrar esse arquivo aí, execução da pena. Nós vamos começar obrigatoriamente pela questão da progressão de regime. Definitiva e de longe a questão mais importante. Progressão de regime. Percentualmente a questão que mais cai. Percebam, é o nosso Código Penal que revela qual sistema de cumprimento de pena que nós temos no Brasil. Basicamente, existem 3 sistemas. Um sistema chamado sistema celular. Para o sistema celular, o sujeito, quando condenado, cumprirá a pena preso. Você foi condenado a 30 anos, portanto, aquela caixa é a sua casa nos próximos 30 anos. Você sairá de lá por 3 razões. Efetivo cumprimento da pena, morto, ou, eventualmente, se precisar uma assistência médica, não puder ser dada lá. Um segundo sistema chamado sistema de Auburn. O sistema de Auburn tem algumas peculiaridades, algumas muito marcantes, é bem verdade, como a impossibilidade de comunicação na execução da pena. Silêncio absoluto, sob pena de castigos corporais, ou seja, agressões físicas mesmo, e obrigatoriedade de trabalho. Existe um terceiro sistema chamado por alguns sistema inglês ou mesmo irlandês, que é o sistema progressivo. Ali o sujeito vai cumprir a pena, passando por escalas diferentes com exigências diferentes. De um regime mais rigoroso a um regime menos gravoso, mediante o implemento de certas condições. Quando vem o 33, parágrafo 2º, diz que a pena será cumprida de forma progressiva, significa que estamos diante do sistema progressivo. Essa foi a opção do legislador brasileiro a partir de 1984. Como regra, os requisitos para a progressão de regime são encontrados no artigo 112 do Código Penal.
da LEP, nós vamos encontrar dois requisitos. Um de cunho objetivo, outro subjetivo. Toda vez que em direito nós encontrarmos requisito subjetivo, natureza subjetiva, significa pessoal. Você já pode começar a fazer a decodificação imediata. Subjetivo, pessoal, varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem que provar aquele mérito ali. Agora, objetivo significa é igual para todos. O artigo 112 da LEP estabelece como objetivo o cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior. E como requisito subjetivo, o bom comportamento atestado pelo diretor da unidade prisional. Quem decide sobre a progressão de regime é só o juiz, definitivamente. Mas quem atesta se o sujeito tem um bom comportamento, ora, é aquele que cuida daquela unidade prisional. Dois requisitos, portanto. Objetivo, todo mundo igual, 1/6 da pena no regime anterior. Subjetivo, mérito. Cada um se defende. Bom comportamento. Muito bem. Em se tratando de hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, aí nós vamos ter requisitos diferenciados. Vejam só, Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Lei 8.072 de 90, ali está ela. Ó, artigo 2º. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida em regime inicialmente fechado. Cumprida inicialmente em regime fechado. Doutores, STF, em sede de controle difuso, já decidiu que esse regime inicialmente fechado é inconstitucional. Já já eu trato com os senhores sobre isso novamente. Inconstitucional, por ferir o princípio da individualização da pena. Mas vamos em frente. A progressão de regime no caso dos condenados em crimes previstos nesse artigo dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena se o apenado for primário e de 3/5 se for reincidente. Então perceba que nós temos requisitos objetivos mais gravosos. Porque, por regra geral, 1/6. E se nós tivermos o sujeito que praticou hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, aí ele vai ter que cumprir 2/5 se for primário e 3/5 se for reincidente. Lembrando, os crimes hediondos são só esses que estão aqui no artigo 1º, só. Nós temos um rol taxativo aqui no artigo 1º, no seu parágrafo único, genocídio, e esses crimes equiparados, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. O que acontece? Essa lei foi alterada, 8.072, pela Lei 11.464, em 29 de março de 2007. Percebam, artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, redação dada pela Lei 11.464 de 2007. Vamos clicar nela. Veja aqui, Lei 11.464 de 28 de março de 2007. Muita atenção com essa data, porque embora lá no topo a lei se apresente com a data de 28 de março de 2007, não é esse o parâmetro. Veja lá. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 29 de março. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 29 de março. Então, prezados, percebam. Crime hediondo e figura equiparada praticado até o dia 28 de março de 2007, eu não disse com sentença, eu disse praticado até o dia 28 de março de 2007, tem direito de progredir com 1/6 da pena, pela regra geral do 112 da LEP. Agora, quando praticado a partir do dia 29 de março de 2007, aí ele vai ter que cumprir os requisitos mais gravosos. Por quê? Porque a imposição de requisitos objetivos mais gravosos configura lex gravior, novatio legis impeius. E nós sabemos que uma novatio legis impeius não retroage por imperativo constitucional. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República. Vimos isso lá, provavelmente na primeira lição, na principiologia.
Então, só a partir do dia 29 de março de 2007 é que eu posso exigir esses requisitos mais gravosos. O STF editou uma súmula, é vinculante, e o STJ também editou uma súmula. Olha lá, 26 do STF. Súmula, ali, súmula vinculante. 26. O que diz a súmula vinculante 26? Para efeito de progressão de regime, no cumprimento da pena por crime hediondo equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, o STF atestou que aquela declaração de inconstitucionalidade que já tinha ocorrido antes. Por quê? Porque no dia 26 de fevereiro de 2006, o STF já tinha declarado inconstitucional em sede de controle difuso. Então, essa súmula simplesmente ratifica aquilo. Aquela norma que determinava regime integral fechado feria o princípio da individualização da pena. Portanto, por essa súmula vinculante, aquilo que sempre foi inconstitucional incumbe ao juiz desprezar. Então o juiz tem que verificar se ele tem direito à progressão de regime e determinar, se for o caso, de forma fundamentada, o exame criminológico. Olha o que diz a súmula 471 do STJ. Vai dizer praticamente a mesma coisa. Súmula 471 do STJ. Vamos ver aqui. 471. Eu quero só súmulas. Desmarco tudo ali. Súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP para a progressão de regime prisional. Ora, a súmula não está dizendo nada mais, nada menos do que já afirmamos. Crime praticado até o dia 28 de março de 2007 segue 112 da LEP. Crime praticado a partir de 29 de março de 2007, se o sujeito for primário, tem que cumprir 2/5. Se ele for reincidente, ele tem que cumprir 3/5 da pena. Doutores, questão acerca do exame criminológico, ou seja, encaminhar o sujeito a uma avaliação psicossocial para verificar se ele tem condições de voltar ao meio social. É possível impor sempre? É obrigatório? É dispensável? Como é que faz? Vejam, tem uma súmula para isso, para o exame criminológico, 439 do STJ. Vamos a ela. 439. O juiz pode fazer? Veja o que diz o STJ a esse respeito. Admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Perceba, isso já estava escrito aqui na súmula vinculante. Súmula vinculante 26 do STF. Para efeito de progressão de regime, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche os requisitos, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, aqui, a realização de exame criminológico. Então, é possível o juiz determinar a realização do exame criminológico desde que forma fundamentada. Vai ter que dizer por quê. Que ele quer um parecer, que ele quer uma opinião dos assistentes sociais, dos psicólogos, para saber se aquela pessoa tem condições de voltar ao convívio social. No que diz respeito aos crimes contra a administração pública, os senhores têm que ter um pouquinho de atenção, porque existe uma exigência a mais, lá no 33, parágrafo 4º do Código Penal. Veja lá, Código Penal, 33, parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais.
Então, para que ele tenha direito à progressão, vai ter que recuperar o estrago feito. Aí a pergunta é, e se essa pessoa não tiver dinheiro para pagar? A jurisprudência não tem sido conivente com essa situação. Quer dizer, se locupletou do serviço público, vamos pensar corrupções, não é? Teve muitas vantagens e agora não tem dinheiro para pagar. Nem que se faça um parcelamento a perder de vista e o sujeito ingresse nesse parcelamento. Mas a exigência é exatamente essa, que tenha reparação do dano ou a devolução do produto. Se foi dinheiro, por exemplo, devolução. Mas eu não tenho tudo agora, eu já gastei tudo. Ah, pois é, claro, deve ter gastado mesmo, dinheirinho fácil. Mas então nós vamos fazer um parcelamento aí. Agora veja, no que diz respeito à organização criminosa, também tem um detalhe importante. Veja lá, Lei da Organização Criminosa, legislação, leis ordinárias, 2003, lei 2013, aqui. Ó, 12.850. Veja lá, quarto parágrafo 5º. Quarto. Artigo 4º. Parágrafo 5º. Eu estou no seio da colaboração premiada. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. O que significa? Ora, bom comportamento é, aspas, relativamente mais fácil. Pagar de bom moço, né? Levanta, organiza as coisas da cela, ajuda ali com a manutenção, varre tudo lá, é bem comportadinho, trabalha lá no refeitório. É bom comportamento é uma barbada, né? Com disciplina se consegue e com um mínimo de educação. Agora, o tempo não, o passar do tempo. E aí vem a lei da organização criminosa, que tem vários benefícios essa colaboração premiada, vários, muitos benefícios antes da pena. Então veja só, o juiz poderá recriminar das partes conceder o perdão judicial. Então veja, que interessante, por que de vez em quando tem uma correria para colaboração premiada? Nós estamos assistindo, eu e você, grandes operações com alguns juízes que estão se notabilizando pela capacidade de fazer acordo entre os criminosos e trazer milhões de reais de volta aos cofres públicos e de colocar na cadeia alguns que se imaginava que jamais iriam. Se está assistindo isso no país. Em algumas operações, para não ficar pontuando uma única. E por que de vez em quando se vê alguns se esforçando muito para fazer uma delação premiada que seja bacana, que realmente possa trazer algo que o Estado não sabia? Porque o sujeito está avisando o quê? Perdão judicial. Mas para que ele tenha, precisa todos esses resultados aqui. Claro, precisa isso. Agora veja, é possível também que o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia, se for antes ainda do oferecimento da denúncia. Agora, se foi depois da sentença, bom, então tem que ter benefício em todas as fases. O que fez a lei da organização criminosa? Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, deu uma de durão, processo todo, eu não deduro ninguém, não cagueto ninguém, tá jurando que não vai ter prova suficiente para ser condenado, é quando daqui a pouco vê 17 anos pegando, 18 anos, 10 anos, 15 anos. Ah, pois é, com 18 anos você vai conseguir progredir de regime quanto? 18 anos vai ser fechado, de cara. Por quê? 33 para a segunda letra A do Código Penal. Superior a 8, interessa se é primário, se é de bom moço, tem diploma de honra ao mérito. Vai ser fechado. E se é 18 anos, ele tem direito de progredir com quanto? Com 1/6 da pena no regime anterior. 18 dividido por 3? Por 6, 3 anos.
Então vai ter que cumprir 3. Então o que acontece? Qual é o benefício? Mesmo que ele já tenha sido condenado, a pena poderá ser reduzida à metade. Então pensa. No meu caso, 9 anos. Poxa, de 18 cair para 9 é um baita benefício, não é? Ou será admitida a progressão do regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. O sujeito está lá no fechado, guardadinho, e ele quer o semiaberto. Então, esse é o benefício que pode ter. Então, é importante que nós lembremos disso na hora da prova. 3 peculiaridades. Exame criminológico pode acontecer, desde que com decisão motivada. Crime contra a administração pública, o sujeito vai ter que ressarcir os estragos que fez. E na organização criminosa tem benefício sempre antes do recebimento da denúncia, depois do recebimento da denúncia, no curso do processo, ou mesmo depois da sentença, em que ele poderá ter redução da pena pela metade, ou mesmo a progressão, independentemente do quantum de pena no regime anterior. Acerca do regime inicial fechado, para os crimes hediondos, o STF declarou inconstitucional. Doutores, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver uma coisa se eu acho aqui. STF, eu só vou entrar no site do STF aqui, vamos ver a jurisprudência, ver se ele vai me ajudar, pesquisa, 111.840, vamos ver se ele vai direto assim, eu tenho que colocar um ponto ali, diminuir aqui, quero aqui no informativo também, vamos ver quem acha primeiro. Informativo. 111.840. Olha que interessante. É inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90. É inconstitucional esse regime inicial fechado. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, deferiu habeas corpus com a finalidade de alterar para semiaberto o regime inicial do paciente, o qual foi condenado por tráfico de drogas. Então, perceba, no que diz respeito ao regime integral fechado, o STF já tinha decidido antes, em um caso paradigma, ó, deixa eu copiar isso aqui para cá, vamos deixar ativo isso. Agora vamos voltar para lá, nova pesquisa, 8282959. Opa, não, nada aconteceu. 82959. Isso aqui foi um caso conhecidíssimo, paradigma. Ó, quero um informativo também. O que acontece? Antes nós tínhamos o regime integral fechado. E o STF, em sede de controle difuso, no caso concreto, declarou inconstitucional aquele regime integral fechado. Olha aqui. Em conclusão de julgamento, o tribunal, por maioria, deferiu o pedido de habeas corpus, declarou incidente tantum, controle difuso, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º que veda a possibilidade de progressão de regime. Então já tinha, lá em 2006, declarado inconstitucional o regime integral fechado. Mas nós, advogados, continuávamos dizendo, não é só o integral fechado que é inconstitucional, o inicial fechado também. Quem tem que decidir sobre o regime é o juiz. É o juiz, a partir dos parâmetros do 33, parágrafo 2º. E não o legislador de forma antecipada. Então, quer dizer, eu vou pro fechado porque o deputado quer que eu vá. Não. Eu tenho que ir pro fechado porque eu me encaixei no 33, parágrafo 2º. E ainda assim vai ter um juiz para analisar isso. Agora, quando diz inicial fechado, continua inconstitucional. Fere o princípio da individualização da pena. Por isso que, em novo julgamento, o STF declarou inconstitucional. Agora, doutores, vejam algo que demonstra uma certa incoerência da Corte. 123.316. Veja só, tortura. Deixa eu voltar ali. Não podia ter feito isso. Aqui, nova pesquisa. Olha aí. 123.316. Acórdão informativo. Aqui.
O condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado nos termos do disposto no parágrafo 7 do artigo 1º da Lei 9.455 de 97. Com base nessa orientação, a primeira turma denegou o pedido em habeas corpus na qual pretendia reconhecimento de constrangimento legal. Então, o que acontece? Alegavam os impetrantes a ocorrência de violação ao princípio da individualização da pena. Mas é claro, nós todos alegamos isso. Então, veja que incoerente que nós temos hoje. Hediondos e figuras equiparadas, é inconstitucional o regime inicial fechado. Mas tortura não é inconstitucional. Aí você vai dizer, tá, mas a tortura não é equiparada aos hediondos? É. E como é que pode isso? Não sei. Essa é uma pequena parte de uma de minhas aulas. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e conheça os cursos que já estão à sua disposição. Um grande abraço e até a próxima.